Olá, boa tarde. Vamos seguir aqui com a apresentação da funcionalidade de detecção de objetos usando o reconhecedor de objetos, tá? Usando a biblioteca do IOLO 3, tá? Eu estou gravando minha tela inteira aqui, dividida entre o IDE do Arduino, tá? Onde já foi feita a gravação do código na câmera. Aqui é o meu interpretador de Python, tá? Usando aqui o PyCharm. Aqui é a minha câmera me filmando. Aqui tem um terminalzinho pingando o IP aqui, que eu já peguei o IP da câmera, tá? E já a gente faz a demonstração do, do reconhecedor, tá? Eu vou começar explicando aqui um pouco do código do Arduino, tá? Do IDE que foi gravado na câmera, no ESP32, tá? Então aqui a gente começa com o Web Server, tá? É a biblioteca para tornar o ESP32 um servidorzinho web, tá? Para que a gente possa fazer a extração do stream da câmera por ele, tá? Essa biblioteca aqui também serve para gerenciar as conexões web, né? Para que a gente determine a conexão, o usuário e senha, tá? A gente usa essa biblioteca aqui. E, e essa biblioteca ESP32CAN também serve para fazer o controle da plaquinha ESP32, tá? Aqui, essa, essa constância aqui serve para a gente determinar o Wi-Fi, né? O Wi-Fi que a gente vai usar para fazer a conexão. Aqui embaixo a gente coloca a senha. E aqui esse Web Server 80 a gente determina a porta do servidorzinho web do ESP32. Aqui no caso a gente está deixando a 80 padrão, tá? Mas aqui a gente poderia fazer a mudança aqui, colocar uma outra porta caso a gente tenha essa porta já em uso na rede aí por algum motivo, tá? Caso a gente altere aqui, a gente tem que colocar, quando for acessar a câmera, o stream da câmera, a gente tem que colocar no final do IP dois pontos e a porta que a gente determinar aqui, tá? Então aqui a gente está determinando a resolução da câmera, tá? A gente tem aqui três níveis de resolução, baixa, média e alta, tá? Aqui a gente começa com o nosso void, né? O void que determina aqui a função, tá? A captura da imagem, tá? Que é esse capture. A gente tem aqui verifica, ele faz uma verificação aqui, né? Tem um if aqui fazendo a verificação se a captura ocorreu, tá? Se tiver uma falha, ele vai devolver aqui um return aqui de erro, tá? No caso, o erro 503, tá? Então aqui a gente tem um print, tá? Um print falando dos detalhes da captura, tá? Aqui define o tamanho do conteúdo, né? Na verdade, é o frame, né? A janelinha. Envia aqui esse item de baixo, envia a resposta do tipo conteúdo, né? Que aqui a gente está determinando que no final vai ter o final.jpg, tá? Obtém o cliente Wi-Fi, né? Que a gente está fazendo a conexão no cliente Wi-Fi, né? E aqui escreve a imagem do cliente, tá? Tudo isso que eu estou passando aqui, ele apareceria aqui no monitor serial, tá? Se eu tivesse conectado com um dispositivo na porta USB. Mas no caso aqui eu já gravei, já fiz a gravação, eu vou usar aqui uma bateria para a gente ter uma dinâmica melhor aqui de apresentação, tá? Porque senão o meu cabo USB ficaria pequeno aqui, ficaria curto, ficaria um pouco difícil de fazer as captações. Então, continuando aqui, aqui nós temos um outro void aqui, né, que essa linha aqui especificamente, ele tenta mudar a resolução baixa, tá? Aqui imprime a falha se não conseguir e aqui serve a imagem capturada, tá? Continuando aqui ele tenta mudar para resolução alta, se ele não conseguir mudar, ele imprime a falha, se não conseguir, e serve a imagem capturada. Tudo isso aqui eu defino no código
do Python, tá? Se eu quero usar a imagem ali no final, depois a gente vai chegar lá, mas se eu quero usar a imagem de resolução baixa, média ou alta, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Ele tenta capturar na resolução média, se não conseguir, ele dá uma falha. E ele e se ele conseguir, ele segue com a captura, né? Tá? Aqui é o nosso void setup, tá? E inicia a comunicação serial. Ah, esse namespace aqui ele serve para simplificar o código, tá? Ele cria aqui o config aqui embaixo, ele cria uma configuração da câmera. Aqui ele define os pinos da câmera, tá? Que é o padrão dessa biblioteca aqui. Ele já define com esse comando aqui, a gente já não precisa ficar colocando pino por pino, ele já traz os pinos aqui da configuração do ESP lá, que é a Itinger, já definida por esse parâmetro aqui. Aqui ele define a resolução inicial da câmera, tá? Que é high, né? É a resolução mais alta no caso. Aqui ele define o número de buffers, tá? Aqui ele define a qualidade do JPEG, tá? Seguindo aqui ele inicia a câmera com a configuração, tá? Nesse parâmetro aqui. O serial print a seguir aqui ele dá a mensagem de sucesso ou erro na inicialização da câmera, tá? Tudo isso, novamente, ele apareceria aqui no monitor serial, tá? O próximo parâmetro aqui, ele desabilita o armazenamento persistente na configuração Wi-Fi. O próximo parâmetro, ele define o modo do Wi-Fi para a estação. O próximo, ele conecta. O próximo, ele espera a conexão do Wi-Fi, tá? Aqui nós temos um delay de 500 milissegundos para fazer esse processo aqui, tá? Depois nós temos um serial print, né, para ele aparecer aqui, mostrar o IP, né? Aqui ele mostraria o HTTP, dois pontos barra barra, né, que seria o endereço, o início do endereço da interface web, né, do dispositivo, do endereço web, na verdade, do dispositivo, né? Aqui a gente manda ele imprimir o endereço, né, caso ele pegue outro endereço. Então esse HTTP aqui, dois pontos barra, ele sempre vai ser o mesmo. O que pode mudar aqui é o endereço IP, né? Então se ele pegar o endereço IP, desligar e ligar, depois ele pegar um outro endereço, ele só vai mudar esse parâmetro aqui. O HTTP ele sempre mantém. E esse serial print aqui do CAN, RAI, JPEG, ele também se mantém como o HTTP aqui, tá? Aqui, esse outro parâmetro, ele define a rota para resolução, tá? Aí aqui no caso low, né, o can barra low, quer dizer a resolução baixa, aqui no high é a resolução alta, e o mid aqui é para resolução média, tá? Então esses parâmetros aqui é o que define a resolução, se é baixa, média ou alta, tá? Então, por final, aqui ele inicia o servidor web e aqui ele fica em loop, tá? E mantém o servidor web em execução, tá? E trata das requisições dos clientes, tá? Então, como eu comentei no início, eu já gravei essas configurações no ESP, tá? Aqui é um pouco do log que ele me trouxe, tá? Mas não tô mais conectado com o ESP na placa, tá? Então ele me deu aqui um câmera ok e me carregou um IP aqui da minha rede interna, tá? E ele já começou a fazer algumas capturas aqui, tá? Então aqui a gente vem para o interpretador do Python, tá? Então aqui ele vai carregar as bibliotecas para execução, né? A função de desenhar as caixas delimitadoras, né? Que é o drawbox aqui, ele faz aquela caixinha em volta da imagem. O NumPy aqui, ele é uma biblioteca para manipulação de array, né, para fazer o gerenciamento dos arrays. O rllib é a biblioteca para fazer as requisições de HTTP, tá? Aqui a cvlib, que a gente chama de CV aqui, é a biblioteca para detecção de objetos, tá?
E aqui o CV2 é a biblioteca de visão computacional, tá? Então aqui a gente está importando, basicamente importando todas as bibliotecas, tá? E aqui é a biblioteca para plotar, né? Para plotar os gráficos na imagem. Aqui é o endereço específico da minha câmera, tá? Que seria o URL do vídeo, né? A gente poderia ver essa URL aqui direto na página, depois de conectado, tá? E depois aqui nós temos, a gente inicia, né, a transmissão, né, a captura cria o stream do vídeo, né, para captura, né, numa janela da captura ao vivo. E aqui a gente tem a função do while, né? O while a gente fica rodando isso aqui, faz a requisição para obter a imagem, a gente converte a resposta no array, né? Aqui a gente codifica a imagem. Aqui, caso a gente tenha uma falha, né, ele vai printar aqui falha ao codificar a imagem. Aqui a gente faz a transmissão ao vivo e exibe a imagem. O próximo a gente faz a espera por uma tecla de 5. A gente espera aqui, né? O código espera, na verdade, né? Se a gente fizer um, usar uma tecla do teclado, ele vai te dar uma resposta aqui depois de 5 milissegundos, né? Que aqui no caso, se for a tecla Q, né? Ela sai do loop, né? Se eu estiver rodando o código e apertar a tecla Q, ele vai simplesmente sair do loop e fecha a janela, tá? Aí eu tenho o break, né? Se eu fizer se eu usar a tecla Q aqui, eu tenho o break. Então aqui, se eu tiver um erro na captura da janela, eu também fecho, né? Fecha todas as janelas abertas, tá? Então, na verdade, aqui é a continuação, né? Eu dou o break aqui, ele dá o erro na captura e fecha todas as janelas. Aqui, a próxima função aqui, ele cria a janela para exibir a detecção, né? Ele dá um while true aqui de novo. Ele faz uma requisição para obter a imagem, converte a resposta do array, codifica a imagem, e basicamente se repete as duas funções aqui, tá? E aqui de novo, se precisar, eu dou um Q aqui, ele autodestrói a janela aqui, tá? Aí eu tenho um if aqui, tá? Que me dá aqui o print da iniciando, né? Ignore a mensagem de erro, né? Se eu tiver o erro do CUDART aqui, ele vai me dar um erro, né? Que é a mensagem de início, tá? Aqui ele cria o executor do pool do processo, né? Ele cria todo o pool do processo. Ele submete a execução da função run1, né? Comentado, e submete a execução do run2. Bom, quer dizer, ele tem duas funções de room aqui rodando, tá? Se não for o primeiro, ele vai para o segundo. Vamos fazer aqui o teste especificamente da câmera, tá? Então eu estou usando uma bateria aqui no ESP32, tá? Para a gente ter uma dinâmica melhor. Então vamos ligar aqui. Liguei, tá? Cuidado com positivo e negativo. Ele começa a pingar aqui minha câmera, tá? Já está funcionando minha câmera. Então eu vou rodar aqui o código do Python. Ele vai rodar aqui, vai pedir para ignorar aquela mensagem do CUDART e já me abriu a janelinha aqui. Já me abriu a janelinha aqui do reconhecimento, tá? Então eu separei algumas imagens aqui, tá? Para fazer o reconhecimento. A gente está fazendo um reconhecimento aqui de um carro e ele está me trazendo aqui o objeto, tá? Tô fazendo o reconhecimento de uma outra imagem aqui, que seria um elefante, né? Também está me trazendo aqui o objeto detectado. E aqui um mouse, tá? Objeto detectado.
Ele acabou pegando meu teclado ali também. Tá? Uma coisa é que essa câmera ela não tem uma resolução muito boa. Então a distinção dos objetos ela varia muito conforme a iluminação também, né? Tá vendo? Ele tá pegando ali meu telefone, o cellphone ali, mas por conta da baixa iluminação aqui, não tem uma qualidade muito boa para fazer a detecção, tá bom? Então ele acaba pegando meu mouse ali, o teclado ali de vez em quando, mas as imagens ali, como estão impressas ali, elas ficam numa captura muito boa, tá? Uma resposta muito boa de captura. Então, basicamente, é isso, tá? Então, se a gente tivesse uma câmera com uma qualidade melhor aqui de conexão também, né? Não só de qualidade de imagem, mas uma qualidade de conexão, via uma câmera via cabo, ou até com um Wi-Fi 5G, a gente teria um reconhecimento um pouco melhor aí, né? Então, eu posso até fazer um teste aqui para vocês. Eu já gravei, vou parar aqui essa janela aqui, eu fechei, derrubei minha câmera aqui, eu deixei um outro código preparado, que eu tenho uma câmera cabeada, tá? Eu só mudei aqui o tipo de streaming, tá? Que esse streaming RSTP aí, RTSP na verdade, é um streaming padrão aí da maioria das câmeras para servir os gravadores, para servir os aplicativos aí, é um streaming diferente do que a gente estava usando lá. Então eu mudei o código aqui um pouco para a gente poder fazer um teste com esse streaming. Vou pôr para rodar aqui, tá? Vamos ver se ele vai me abrir aqui. Me abriu e já fez aqui a abertura da janela. Então essa câmera é uma câmera ao vivo, tá? Minha que eu tenho aqui de um vídeo porteiro que está do lado de fora. Então a gente pode ver aí que está reconhecendo aqui os objetos, carro detectado, tá vendo? Tem um caminhão aqui, mas como ele está parado e não está na posição boa, agora reconheceu, tá vendo? Então, se ele ficar parado por muito tempo aqui, não vai fazer o reconhecimento, mas a gente viu aqui que passou alguns carros aqui, ele fez a detecção perfeitamente. Ver se ele vai pegar a pessoa ali, ele deu ali, detectou. Como a pessoa está um pouco distante ali, ele não está conseguindo fazer a distinção, tá? Mas é essa a apresentação, tá? Então tá tudo funcionando conforme, ó lá, pegou mais um carro lá passando, conforme o objetivo aqui do projeto, foram estes os testes apresentados. Ó, tem um carro passando aqui legal, pegando bastante lá e dando resposta aqui no objeto. Tá bom? Espero que gostem aí da apresentação e até mais. Abraço.